Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande poder voltar à igreja, primeira igreja batista do Balneário de Camboriú. Quantos de vocês se lembram do meu testemunho há 2 anos atrás? Gostaria de ver quantos se lembram. Levante a mão. Ok, muito bem. É difícil lembrar o sermão do pastor no domingo passado, não é mesmo? Quanto mais lembrar o testemunho do missionário que passou há 2 anos atrás. Mas eu perguntei isso, pastor Silas, porque dependendo da resposta, eu ia incluir ainda um pedacinho do meu testemunho com meu filho, porque tem algo novo que eu quero compartilhar, e eu acho que eu vou fazer isso. Meu irmão, fica de pé. Vem cá, Hilton, um pouquinho. É só para os irmãos verem como é que na nossa família todos os filhos saíram bonitos. Este é o meu irmão Ailton. Deus me levou para o seminário no Rio em 1971. E nós éramos 5 irmãos: José, Ailton, Hamilton, Luiz Carlos e Arlete. Indo para o seminário em 71, eu sou mais velho, toda a carga da família ficou sobre os ombros do meu irmão. E durante todos estes anos, ele tem sido aquela coluna na igreja. Sabe aquele irmão que quando tem um problema na família, Ailton, é banco para empréstimo, é ambulância para levar para o hospital, é a despensa para pegar 1 quilo de feijão. Ele é uma bênção. E eu quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão. Vamos inclinar a cabeça. Pai querido, obrigado pela vida do Ailton, meu irmão tão querido. Obrigado pela sua vida, obrigado porque Jesus agora é o Senhor do seu coração. Obrigado porque Ele conhece a Jesus Cristo. Eu quero pedir a Tua bênção sobre Ele, Senhor. Espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. Toca o Senhor com o Teu poder e faz uma obra maravilhosa na sua vida. Abençoa com ele a sua esposa, que também a Bia venha ao conhecimento da salvação. Oro pela Luíse, pelo esposo Rafael, e oro pela Mariana, para que o Senhor faça um milagre completo na sua vida de libertação. Abençoa esta família, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu saí do Brasil em 1977 para a Venezuela, e lá fiquei 17 anos. Na Venezuela nasceram os meus 2 filhos. Hoje eu tenho uma filha de 32 anos, a Daniele. Sueli e eu já somos avós. Uma netinha de 5 anos e meio, a Natália, e o Joshua, com 1 ano e meio, Josué. 77 para a Venezuela. Depois, em 94, saímos para Califórnia, São Francisco. Meu filho tinha 12 anos, minha filha tinha 16. Meu filho amou a Califórnia. E um menino de 12 anos que se apega muito a um lugar, se ele tem depois que sair sem planejar, é um desastre. 2 anos depois a gente deixou a Califórnia e foi para Costa Rica. E meu filho, Satanás encheu o coração dele de amargura e ele se desviou dos caminhos de Deus. Caiu nas drogas,
começou a fazer tatuagens em todo o corpo. E a gente passou 5 anos e meio na Costa Rica, que foi um verdadeiro inferno, com o filho. E o meu filho começou a falar em suicídio, que ele ia se enforcar. Deus tocou o meu coração e o da minha esposa, e a gente decidiu interromper uma carreira de 25 anos de missionários da Junta de Missões Mundiais. Pedimos demissão do quadro e decidimos voltar para a América sem a Junta de Missões Mundiais. O Senhor foi muito bom, muito misericordioso, e eu recebi o convite da AIBAN, Associação de Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. Eu fui o secretário executivo. E 2 anos na América, ou melhor, de 2002 a 2009. Nesse tempo, meu filho Samuel voltou para os caminhos do Senhor. Deixou as drogas. E lá na igreja de Nova Jersey, nós temos 3 meses de verão na costa leste dos Estados Unidos. Julho, agosto e setembro, 3 meses de sol. Naqueles meses de verão, Samuel começou a jogar basquete com 13 meninos, num estacionamento ao lado do templo. Em 3 meses ele tinha 142 meninos jogando basquete. A igreja viu o potencial do Samuel e o enviou para um treinamento missionário na Espanha, Granada, Embajadores em Deportes. Samuel caiu na graça dos irmãos da organização e voltou com um convite para ser missionário. Casou-se com a Ekésia, brasileira, filha de um pastor da Assembleia de Deus de São Paulo, e foi para a Espanha como missionário. E agora faz 1 ano e meio, a organização convidou o meu filho para ser o diretor dos embaixadores nos esportes na Espanha. Próximo dia 16, eu vou fazer 61 anos e o meu filho vai fazer 30, no mesmo dia. Então, assim, dando, né, pastor, um recuento, um repasso, para que aqueles que não ouviram o nosso testemunho antes possam acompanhar agora como Deus está abençoando a vida do Samuel. Hoje eu moro em Portugal. Eu moro no norte de Portugal. Se você já viu no mapa a cidade do Porto, eu moro a 1 hora e 15 minutos da cidade do Porto, uma cidade chamada Vila Real. Esse mundo é pequeno, não é? Vila Real, na região de Trás-os-Montes. Mas uma coisa muito boa, entre tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado em Portugal, é que o Samuel mora em Granada, no sul da Espanha, e as estradas de Portugal, vocês já devem saber isso, são excelentes. Estradas de Portugal e Espanha, eu ando naquelas estradas, sempre oro para que Deus toque o coração da presidenta Dilma, para que o Brasil possa ter estradas como aquelas. 10 horas de viagem da minha casa até a casa do meu filho. Então, de vez em quando, no meu dia livre, eu dou uma escapadinha, vou até Granada, e ele, no seu dia livre, dá uma escapadinha e vem à Vila Real. Então a gente tem uma comunhão muito boa em Portugal. Quero ler um texto da Bíblia com os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 até o versículo 10. Atos 16,
6 a 10. E eu estou lendo na Nova Versão Internacional, Atos 16, 6 ao 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Incline a sua cabeça uma vez mais, vamos orar a Deus. Posso pedir para você, no seu coração, fazer 2 orações, em 1 minuto? Primeiro, ore pelo pastor Calixto, ore pela palavra que eu vou dar. Segundo, ore por você, peça a Deus que o Senhor fale ao seu coração. 2 orações em 1 minuto no seu coração. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede, como filho desta terra, de voltar e compartilhar com estes irmãos amados do Balneário de Camboriú. Que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus, amém. Depois da experiência com o filho, ele já restaurado, servindo ao Senhor na Espanha, estávamos pastoreando a igreja, primeira igreja batista de língua portuguesa de Nova Jersey. Isso ele e eu sentimos no coração que era o tempo de voltar para a Junta de Missões Mundiais. Voltamos em janeiro de 2010. A junta nos ofereceu 2 possíveis campos missionários: República Dominicana ou Colômbia. Como a Sueli tinha feito 2 viagens missionárias para Afuá, os ribeirinhos do Amazonas, lá em Macapá. Minha esposa fez 2 viagens missionárias naquele lugar que não tem estrada, é só caminhozinhos de madeira, em cima dos rios, palafitos. Então, ela viu que talvez a cidade de Letícia, na fronteira Brasil, Colômbia, Peru, poderia ser uma boa escolha para nós, irmos para a Colômbia, por causa do idioma. Nós falamos espanhol há mais de 25 anos. E quando a gente estava pensando assim, bom, vamos para a Colômbia, chegando um dia lá na junta, pastor Lauro Mandira, gerente de missões, nos convidou para irmos na sua sala e disse: pastor Calixto, temos um desafio para fazer para os irmãos. Uma pequena igreja em Portugal, Vila Real, com 4 membros. Aquela igreja, nos 6 anos de vida, o obreiro português que trabalhou ali, ele foi muito usado por Deus, ele foi muito abençoado por Deus, e ele desenhou uma estratégia de igrejas filhas. Então, tinha as 4 congregações, e nos domingos ele pregava nas 4 congregações, mas depois trazia os irmãos todos para o culto de celebração na igreja mãe de Vila Real, à noite. Foi uma boa estratégia para Portugal. E me contam que a igreja já tinha umas 80 pessoas nas celebrações. Mas a Bíblia diz: aquele que está de pé,
Cuidado para que não caia. E houve pecado, ele foi afastado do ministério. E aquela igreja, irmãos, passou um tsunami. E sobraram 4 membros que permanecem fiéis até hoje. Tomando a igreja, assumindo o pastorado, em outubro de 2010, encontramos 4 membros e mais 5 pessoas congregando-se, ou seja, 9 pessoas. Trabalho em Portugal é difícil. Sempre ouvi isso. Trabalho em Portugal é difícil. Mas eu não sabia que era tão difícil. É muito difícil. Algumas ideias, algumas coisas para os irmãos terem ideia. Eu fiz o meu cartãozinho de apresentação. No meu cartãozinho de apresentação não fala que eu sou pastor e não fala nada da Igreja Batista. Porque se você está conversando com um português e dá o seu cartãozinho que diz pastor, é suficiente para aquela pessoa nunca mais falar com você. Eu estou numa região de Portugal chamada Trás-os-Montes. Quem já ouviu falar alguma vez essa palavra? Região de Trás-os-Montes. É a região mais dura para o evangelho em Portugal. Para ter uma ideia, chegando em Portugal, Sueli e eu fomos participar de um culto na Associação Batista do Norte, na cidade do Porto. Era como uma espécie de boas-vindas para mim e para a Sueli. A cidade do Porto, um pouquinho mais subindo a montanha, Penafiel, e lá em cima, Vila Real. Um pastor de Penafiel foi encarregado de nos dar as boas-vindas. E ele disse assim: irmãos, pastor Calixto e Sueli assumiram o trabalho lá em Vila Real. Os irmãos sabem, evangelizar aqui no Porto é céu. Evangelizar em Penafiel é purgatório. Evangelizar em Vila Real é inferno. A gente vai ouvindo essas coisas e o coração da gente se enche de temor, não é mesmo? Eu oro, irmãos, às segundas-feiras, com 2 pastores das igrejas da Assembleia de Deus. Eu nunca tive preconceito com outras denominações. Eu sempre me levei bem com pastores de outras denominações e tenho comunhão com os irmãos em Cristo. Oramos nas segundas-feiras, 2 pastores das Assembleias de Deus em Vila Real. Pastor Davi Antunes é o pastor da maior igreja evangélica de Vila Real. Igreja da Assembleia de Deus que tem 25 anos na cidade. Gostaria que alguém me dissesse o número dos membros dessa igreja. Sugira aí. A maior igreja evangélica de Vila Real tem 25 membros. 25 anos. Um membro por ano. O outro pastor, pastor Osiel, ele acaba de chegar, faz um ano, encontrou na igreja 2 membros. Agora ele, a esposa e o casal. São 4 membros, faz um ano, ele tem 4 pessoas na igreja. Sueli e eu assumimos a Igreja Batista de Vila Real, com 9 pessoas. E pela graça de Deus e para a honra e glória do Senhor, devido àquela experiência tão dura com meu filho, vendo longe do Evangelho durante 7 anos, eu passei por uma experiência de depressão muito profunda. Eu vivi com depressão 4 anos. E mesmo assim fundamos uma igreja nova na Costa Rica, nos paradigmas de uma igreja com propósito.
Comunidade Cristã O Bosque. Mas naqueles anos, irmãos, passando por uma depressão tão grande, eu louvo tanto a Deus pela minha depressão. Se você me perguntasse assim, pastor Calixto, se tivesse que decidir ter passado pelo vale da depressão ou não, o que irmão gostaria? Eu gostaria de ter passado. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto muita gente com depressão vai buscar ajuda no psiquiatra e no psicólogo, e eu não tenho nenhum problema com isso, é decisão de cada pessoa, eu tomei um caminho diferente. E eu busquei a Jesus. E eu desenvolvi a capacidade de orar 4, 5, 6 horas por dia. Quando eu ouvia o pastor da Coreia, Paul Yong-cho, dizendo que ele orava 3 horas por dia, eu ficava pensando, como é que um camarada pode orar 3 horas por dia? Mas por causa da minha depressão, eu aprendi a permanecer em oração 3 horas, 4 horas, 5 horas. E hoje, orar, entrar, sentar no meu sofá e ficar com Jesus 3 horas, 4 horas. O ano passado a Sueli veio ao Brasil, então fiquei sozinho em casa, marido sem mulher em casa, 1 mês. Que experiência tão maravilhosa poder orar das 7 da manhã até a meia-noite, só parando para tomar o café, comer alguma coisa, orar, orar, orar. Essa experiência de permanecer diante de Deus em oração tem me ajudado a não desanimar em Portugal. A coisa que você mais percebe nos obreiros evangélicos em Portugal é o desânimo. Porque é como dar murros em ponta de faca. Você convidar as pessoas para a igreja. Um pastor numa cidade vizinha, Lamego, um homem grandão, altão, forte. E eu perguntei, pastor Nobre, como é o trabalho lá na igreja da Assembleia de Deus em Lamego? Ele disse, pastor, eu trabalho em Lamego há muitos anos. As pessoas de Lamego me amam, me querem. Mas pastor, parece que há uma barreira. Eu não consigo que as pessoas de Lamego entrem no nosso templo. Somos um grupinho de 8, 10 pessoas na igreja há muitos anos. Essa experiência de orar e da oração tem motivado o meu coração para pedir a Deus o milagre. Então eu clamei a Deus. No primeiro ano eu disse, Senhor, o Senhor tem poder para nos abençoar e duplicar de 9 para 18 em 1 ano. Então você vai e compartilha isso com um obreiro português. E a palavra que você recebe é a seguinte: Pastor Calixto, acorda, Pastor Calixto, tu não estás mais no Brasil, tu agora estás em Portugal, e Portugal e Brasil são totalmente diferentes. Se calhar, Pastor Calixto, depois de 1 ano, em lugar de 9, vais a ter 7. A gente precisa orar muito pelos obreiros em Portugal. Mas dá para entender o pessimismo deles. A Convenção Batista Portuguesa, nos últimos 10 anos, caiu de 6.500 membros para 4.500 membros. Nós somos uma denominação em Portugal
com 71 igrejas, com 4.500 membros. Enquanto os Mormons têm 38 mil membros em Portugal, e as Testemunhas de Jeová têm 50 mil membros em Portugal. Os batistas em Portugal somos apenas 10% do número das Testemunhas de Jeová. É difícil. Mas oramos a Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder, eu sei que o Senhor pode fazer algo maravilhoso aqui em Vila Real. E ao completar o nosso primeiro ano, glória a Deus, estávamos com 18 pessoas na igreja. Então, começando o ano agora de 2012, eu fiz um novo alvo de fé. Senhor, eu gostaria de ver o Senhor nos abençoando para duplicar de 18 para 36. Só que agora a gente não compartilha mais com os pastores portugueses, para não receber aquela injeção de ânimo e de fé. E numa sexta-feira, agora no mês de janeiro, eu estava a orar, como falam os portugueses não usam o gerúndio. Eu estava a orar numa sexta-feira, clamando a Deus: Senhor, Senhor, de onde o Senhor vai tirar essas 18 pessoas novas? De onde é que elas vão sair? Abro o meu correio eletrônico e a esposa do presidente da Convenção Batista Portuguesa, dona Isabel Pego, me manda um correio eletrônico e diz: Pastor Calixto, primeiro sábado de janeiro vai chegar aí em Vila Real um missionário que trabalha na Suíça com imigrantes portugueses. Faz 30 anos que o pastor Peter Hausmann trabalha na evangelização dos imigrantes portugueses que vão trabalhar na Suíça. No primeiro sábado de janeiro, ele quer ir a Vila Real para visitar umas 5 famílias ao redor de Vila Real que ele evangelizou em Portugal. Eu fui com ele. A nossa cidadezinha, 50 mil habitantes, 10 mil estudantes universitários, 12 mil desempregados, 8 mil idosos que moram sozinhos nas casas. O pastor veio visitar algumas famílias e eu fui com ele no sábado, primeiro sábado de janeiro. No domingo, pastor Hausmann, Peter Hausmann, foi ao culto e convidou alguns daqueles portugueses que ele havia evangelizado na Suíça há 10, 15 anos atrás. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, a nossa congregação passou de 18 para 28 pessoas. Não foi um ano que Deus precisou para trazer 10 novos. Foi um sábado. Então meu coração está animado. Eu sei que o Senhor pode nos dar a vitória em Portugal. Deus vem trabalhando comigo há muitos anos para desenvolver o músculo da oração. Só que eu fui muito cabeça dura. Eu fui sempre muito difícil para Deus. Mas finalmente caiu a ficha. E agora eu tenho prazer na oração. Vou contar algumas histórias de pessoas que Deus nos abençoou para alcançar. Uma jovem, Helena, foi batizada em agosto do ano passado, universitária,
A Helena chegou na igreja um pouco antes de eu chegar, em outubro de 2010, porque ela tem um problema crônico na bexiga. Já foi operada, creio que 2 vezes, mas é um problema crônico na bexiga. E aquele problema durante muitos anos afligiu tanto a menina, que os pais acabaram levando-a para os centros espíritas. Há muito espiritismo em Portugal. Há 260 associações espíritas em Portugal. Eu não estou falando de 260 centros. Eu estou falando de 260 associações espíritas. Ou seja, cada uma dessas 260 associações tem o seu número de centros espíritas. Helena foi levada pela mãe e pelo pai para o centro espírita, porque sempre doente, e os irmãos sabem, a pessoa vai buscar ajuda no espiritismo e sai de Guatemala para Guatepeor, não é? Fica pior, porque então começa a ter experiência também com demônios. A Helena foi batizada em agosto do ano passado, mas de vez em quando ela sente opressão do inimigo. É como se o inimigo quisesse voltar para a casa antiga. E quando isso acontece, a Helena e a mãe começam a clamar a Deus. Mas houve uma noite que a Helena começou a piorar, 10:30 da noite eu estava orando, e a mãe toca o telefone da minha casa e diz: pastor, o senhor pode vir na nossa casa? Milagrosamente, na noite anterior, Sueli e eu tínhamos dado uma boleia para ela ir para casa. Sabe o que é boleia? Uma carona. Nós tínhamos dado uma carona para a Helena ir para sua casa no dia anterior. Aprendi o caminho. Sexta-feira, 11 da noite, chego na casa da Helena. O pai e a mãe da Helena, o seu Manuel e a dona Helena, eles nem queriam cumprimentar o pastor Calixto e a irmã Sueli. Quando eles levavam a filha na igreja, nos cultos das quintas-feiras e dos domingos, eles chegavam com o carro perto do nosso templo e em seguida iam embora. Eu saía na porta para ver se tinha uma chance, pelo menos, de cumprimentar, e ia embora. Naquela noite, cheguei na casa da Helena, o pai e a mãe me recebem na porta, e eu vou diretamente ao quarto da jovem, dobro o meu joelho, e ela debaixo do cobertor, gemendo, sofrendo, lutando. Me ajoelhei ao pé da cama, coloquei as minhas mãos sobre a sua cabeça e comecei a clamar: Senhor, no nome de Jesus de Nazaré, ó Deus, que o poder do sangue de Cristo venha agora sobre a Helena e possa libertá-la completamente, espírito, alma e corpo. Estive ali clamando, e à medida que eu ia clamando, a Helena começou a melhorar, saiu debaixo do cobertor, sentou-se na cama, e eu comecei a cantar uns cânticos de louvor, e ela começou a me acompanhar. E depois de mais ou menos uns 15 minutos de ministração, ela estava bem. Me levanto para despedir dos pais, para ir para minha casa. O seu Manuel, os portugueses, têm fama de que não convidam ninguém para sua casa. A casa é um lugar sagrado. Eu me despeço do casal e o seu Manuel diz assim: pastor Calixto, sexta-feira que vem, o senhor poderia vir aqui na minha casa jantar conosco? Claro, seu Manuel. Sexta-feira eu estava lá. No domingo, a mãe da Helena chegou na igreja.
E eu, feliz da vida, fui cumprimentá-la. Dona Helena, que bom ter a senhora aqui conosco na igreja, que bom. Ela disse assim: pastor, sabe por que estou aqui? Não sabe? Não, não sei, dona Helena. Pastor Calixto, eu conheço muitos padres de Vila Real, mas nunca consegui que um padre venha na minha casa para orar pela minha filha. E o senhor acaba de chegar na cidade, eu ligo para o senhor 10h30 da noite, em 15 minutos o senhor estava aqui na minha casa a orar pela minha filha. Eu quero me congregar com vocês aqui na igreja. Há uns 3 meses atrás, estávamos cantando esse coro: Jesus, que doce nome. Em Portugal, em Vila Real, não fazemos apelo no culto, porque se você faz apelo, a pessoa fica constrangida e não volta mais. Tem que deixar que o fruto caia de maduro. Mas estávamos cantando no culto de um domingo, só de ouvir tua voz, e eu senti no coração: faz o apelo para Dona Helena. Só tinha Dona Helena não crente no culto. E eu vou e interrompo o cântico e digo: se houver alguém aqui nesta noite que deseja entregar o seu coração para Jesus, se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, enquanto nós estivermos cantando este canto, levante a sua mão. A Dona Helena levantou a sua mão. Passo a passo. Agora o próximo passo é batismo. Né? Deus é muito bom, irmãos. Eu fico tão feliz porque o Senhor me escolheu para ir para Portugal. O meu hobby é comer. Eu até acho que eu sou um milagre de não ser um pastor muito mais de peso, não é? Porque se o hobby é comer, eu devia andar pelos 200 quilos, só tenho 80. Vila Real tem o que tem de café, padaria e restaurante, não está no gibi. É muito, irmãos, mas é muito mesmo. Praticamente tem café e restaurante, praticamente um atrás do outro na cidade. Por quê? A explicação que me deu uma irmã doutora, médica, ginecóloga, que se congrega conosco na igreja, filha de um pastor português. Ela disse: pastor Calixto, os portugueses não gostam de ser empregado. Português só quer ser patrão. Então ele cria um café, um restaurante, a esposa cozinha, e ali ele tem o negócio dele. Conheci um senhor de 80 anos de idade na cidade. Lembram daquele pastor que foi o pastor da igreja? Que aconteceu o problema, ele foi embora, mora na Suíça. Eu conheci o pai daquele pastor, senhor Marinho, 80 anos de idade. E o seu Marinho me disse assim: pastor Calixto, eu quero convidar o senhor para uma vez por semana, o senhor vir aqui na minha casa, com o seu carro, me pega e vamos conhecendo os restaurantes de Vila Real. Eu digo: amém, estou dentro. É muito gostosa a comida de Portugal. Toda terça-feira eu estou lá com o seu Marinho, levo ele para restaurante, e ele não aceita que eu pague, é outra bênção. Sempre é ele que paga. Aí, depois de uns 8 meses fazendo isso com o seu Marinho, eu pensei assim: acho que já dá para falar de Jesus. Seu Marinho, ele sofre muito de ansiedade, é um homem com uma ansiedade crônica. Então eu disse: seu Marinho, eu conheço
uma solução para o seu problema da ansiedade. O senhor quer ouvir? E ele disse: é um remédio? É sim, é um remédio. E eu comecei a compartilhar de Jesus para ele. Quando ele percebeu que eu estava compartilhando o evangelho com ele, ele disse assim: para, senhor pastor Calixto, pastor Calixto, o senhor precisa entender, pastor Calixto, que eu sou católico, apostólico, romano, e eu não quero que o senhor me fale mais disso. Só que eu fiz bonitinho. A reação dele foi muito mais feia. Aí você tira o cavalinho da chuva, né? Me desanimei por um tempo. Vou dar um tempo para o seu marido. Mas ele de vez em quando vai para o hospital, tem problema para respirar, e é levado na emergência. Em janeiro, agora, antes de vir para cá, ele estava no hospital. Então eu fui visitá-lo 4 dias seguidos, compro uma sopinha num restaurante lá, levo para ele no hospital, estou dando a sopinha para ele na boca. Quando eu me despeço, que eu venho para o Brasil, fevereiro, ele disse assim, tirou aquela máscarazinha do oxigênio, disse assim: pastor Calixto, o senhor sabe por que Deus trouxe o senhor para Portugal, não sabe? E eu digo: por que, seu marido? Porque nós, os portugueses, pastor Calixto, precisamos do senhor. Portugal precisa do senhor, pastor Calixto. Então meu coração está muito feliz em Portugal. Oro para que o Senhor faça um milagre no trabalho de Portugal. Ajudar os pastores a não se desanimarem, não perder a fé, seguir lutando, e ajudar as igrejas para que possa haver uma visão de crescimento. Esse programa dos 100 dias de oração, cada igreja que eu estou indo agora fazer promoção, passam esse vídeo, e eu penso que bênção se eu conseguisse levar isso para Portugal. 100 dias de oração em Portugal. Irmãos, se alguém tiver alguma pergunta que gostaria de fazer nesse momento, pastor, né? Podemos dar uns 10 minutos, pastor? Podemos. Então, alguma pergunta sobre o que eu falei, sobre Portugal, sobre a Europa? Fala, meu irmão. Olha, ali em Vila Real, que boa a sua pergunta. Como é o seu nome? Marcelo. Você nunca mais vai esquecer a minha resposta, e você nunca mais vai poder deixar de orar por Portugal. Eu fiz um curso de professor de educação moral evangélica religiosa, numa organização evangélica portuguesa. Eu estou habilitado para ensinar educação moral evangélica e religiosa nas escolas portuguesas. Em Vila Real, a escola tem 1.200 alunos, 2 adolescentes evangélicos. E eu dou aula para 2 meninos nas terças-feiras. Na cidade de Lamego, tem uma escola secundária, a escola primária e secundária, 1º e 2º grau, 1.600 alunos, 2 alunos evangélicos. Então, na igreja que eu estou pastoreando agora, eu tenho uma menina adolescente. Na Espanha, não é muito diferente, porque não sei se vocês sabem, mas a Espanha é mais difícil para evangelizar do que Portugal. Porque em Portugal ainda há uma base católica.
Na Espanha, os jovens e adolescentes não querem saber nada de Deus. O meu filho que trabalha na Espanha, ele diz assim: pai, a gente fica horrorizado, as pessoas que têm uma linguagem assim vulgar, de falar palavrão, grosseria, para outras pessoas. Na Espanha é normal o adolescente falar para Deus. É assim, sabe? Aquele montão de palavrão assim que você não pode repetir. Eles falam isso para Deus. Então, a minha realidade da igreja de Vila Real é que eu tenho uma adolescente. O pastor Osiel não tem nenhum adolescente. O pastor Davi talvez tenha uns 4. É difícil. Uma jovenzinha do Rio de Janeiro, a filha do missionário Gaiki, a Vanessa aqui, ela pediu para ir passar 2 meses conosco em Portugal. O sonho dela era chegar lá na igreja e ajudar a gente com o Ministério de Crianças, adolescentes. Algum domingo chegavam 2 crianças no culto, algum domingo 3 crianças no culto. Muita oração, né? Muita oração. Outra pergunta. Aqui. Já vai. Não, você fala lá todo o tempo, vai falar aí também. Pastor, eu sei que a luta é grande. Para quem tem essa... Portugal realmente é muito difícil. Mas o pastor já retrocedeu. Largou tudo. Eu não quero mais, estou indo embora. Graças a Deus, não. Eu estou lutando para dentro, não para fora. Mesmo nas lutas, o meu coração está desafiado. Eu quero conquistar, não é? Me inspira muito a história de Josué e a conquista da terra prometida. E eu creio que o Senhor tem poder para mudar a história da evangelização, não só de Portugal, Espanha, Itália, França. Deus tem poder para mudar isso. Então, graças a Deus, o meu coração está firme, para trás, nem para correr impulso. Outra pergunta. Aqui, irmão Peter. Cascais tem alguma ligação com vocês? Não, Cascais, eu nesse momento não me lembro bem onde é que fica. É perto de Lisboa? É uma praia? Eu não sei, não conheço ainda. Mas não tem nenhuma ligação, porque não sabe, cada igreja batista é autônoma, né? Estamos perto do Porto, Vila Nova de Gaia, Penafiel, Viseu, mas Cascais não temos nenhum relacionamento. Alguém mais? Aqui. A gente, aqui no Brasil, a gente passa por problemas de pastores, assim, sem integridade e, assim, vários problemas realmente de relacionamento com o Senhor e seriedade da palavra. Uma palavra séria, o evangelho sério de Cristo, de cruz, né? E como é que é os obreiros lá, assim, nesse sentido de realmente de seriedade e integridade dos pastores? Então, já comecei o meu testemunho contando que a igreja de Vila Real, 6 anos atrás, tinha 80 pessoas, mas houve uma situação, o obreiro caiu em pecado, foi demitido da igreja, foi expulso da convenção. E outro problema sério em Portugal são os obreiros do Brasil. O problema de integridade é dos obreiros brasileiros. Porque hoje muitos obreiros começam uma igreja com motivação financeira. Eles veem as ovelhas, mas eles só olham para lã. Quanto é que eu vou poder arrancar de lã? E isso está acontecendo em Portugal. Há
um número grande de obreiros que saem do Brasil com o sonho de fazer lá uma igreja para poder ter um grupo. E eu não tenho ouvido muito de problemas éticos nos obreiros portugueses, com exceção desta situação de Vila Real. Mas é outro assunto para oração. Alguém mais, irmãos? Ok, pastor. Acho que está todo mundo satisfeito. Deus abençoe os irmãos. Eu agradeceria muito se os irmãos, alguém pudesse nos adotar em oração. Precisamos muito de oração. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, vem comigo aqui, pastor. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, está com uns 80 anos, eu acho. 76. E é um servo de Deus muito conhecido na denominação. Quando eu saí para Portugal, há 2 anos atrás, 1 ano e 4 meses atrás, eu tive um encontro com ele, num cafezinho lá no bairro onde ele mora, Perdizes, São Paulo. Aí ele, conversando comigo, disse assim: pastor Calixto, eu oro pelo irmão pelo menos uma vez por semana, porque eu tenho uma lista de oração de pastores, e os pastores batistas que estão fora do Brasil, eu oro por eles. O irmão está numa lista dos pastores que estão fora do Brasil, eu oro uma vez por semana pelo irmão. E ele disse assim: eu tenho uma lista de 3 pastores, um deles é o meu filho, o outro é o pastor da Igreja Batista de São Paulo que o sucedeu, e um outro pastor. Tem 3 pastores que eu oro por eles todos os dias, mas pelo irmão eu oro uma vez por semana. Aí eu disse assim: pastor, e não dá para me tirar daquela lista lá e me colocar na lista da oração diária? A minha esposa japonesa, muito tímida, me repreendeu, né? Disse assim: Calixto. E ele disse assim: Marceli, como é que eu vou rejeitar um pedido desse? Então, uma boa prática de oração para os irmãos que queiram interceder por nós em Portugal, e não só por mim. Somos uns 8 casais de missionários batistas brasileiros em Portugal, da junta. Orar por nós, orar pelas igrejas, orar na hora das refeições. Quando a gente vai agradecer a Deus pela comida, pedir alguém, lembra de Portugal, lembra do pastor Calixto, lembra da nossa amiga. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.